O novo filme de animação da DreamWorks traz personagens adoráveis para comentar. De castores narcisistas a guaxinins cleptomaníacos, vamos classificá-los todos do pior ao melhor. Esta é a tier list de personagens do Robô Selvagem. E vamos começar como sempre fazemos, com os personagens mais desagradáveis. Este é o nível F. Apesar de parecer estranho, achamos que o pior personagem do filme é alguém que nem aparece, a mãe de Fink. Fink, por sua vez, é um personagem complexo. Apesar de desconfiar das pessoas por não ter amigos, ele é astuto e implacável, usando os outros para seus próprios fins. Fácil! Posso ensinar a ele do jeito que minha mãe me ensinou. Nada! O que parece uma simples piada logo tem seu motivo quase revelado, mesmo que indiretamente. Quando Bright Bill está tendo dificuldade para dormir durante uma tempestade, Fink sugere o antigo método de sua mãe para fazê-lo dormir, que acaba sendo literalmente nocauteá-lo com uma pedra. Minha mãe sempre usava uísque quando eu tinha dor de dente. Meu dente está doendo. Esse é um daqueles casos de humor negro que são bem engraçados até você pensar nas implicações. Isso mostra ainda mais porque Fink está tão desesperado para ficar ao lado da Roz, coitado. E antes que alguém pergunte, não, isso não é uma representação cientificamente precisa de como as raposas realmente fazem seus filhotes dormirem. E eu não acredito que acabei de pesquisar isso no Google. A mãe do Fink é simplesmente péssima. Embora eles não sejam tão ruins, vamos colocar os gansos como os únicos outros no nível F. Mas não posso dizer que estou surpreso. Eu não confio em gansos na vida real. E estava certo, exceto por duas exceções neste filme. Valentões em filmes são comuns, mas esses gansos são um nível totalmente novo de perversidade. Você poderia esperar que eles zombassem do Bright Bill por ser diferente ou menor, o que não é bom, mas ao menos é um motivo típico de valentões. Mas eles intimidam ele pelo fato de estar sendo criado pela Roz e pelo fato de que ela matou toda a família dele. Quero dizer, isso é bem perturbador, até mesmo para os padrões de valentões. Ei, legais esses pais mortos, nerd? Vamos galera, vamos afogar afogados. Você quase se pega torcendo para que Fink consiga comer um deles. Agora vamos aos personagens que pelo menos não fazem você torcer por um homicídio em filme infantil. Este é o nível C. E para começar essa categoria, não é uma entrada qualquer, é uma entrada com um alce. O Alce Maguchi aqui, tenho tipo 110% de certeza que ele não tem nome. Aparece só em umas 2 cenas durante o filme. A primeira vez que ele aparece é no início, quando após um coelhinho perguntar se Roz veio matar os animais, ele a arremessa longe pelo terreno, mesmo ouvindo um não. Tipo, ela nem fez nada. Ainda assim, não seria justo chamá-lo de personagem nível F, já que, como outros animais, ele só teme a Roz porque nunca viu um robô antes. Além disso, quando um robô realmente aparece para matar os animais locais, ele está mais do que disposto a usar seus chutes para o bem. Então acho que isso compensa uma primeira impressão. Falando em mais primeiras impressões, os guaxinins vêm a seguir. A primeira coisa que esses caras fazem é simplesmente assaltar Roz pelas partes do corpo dela, presumivelmente por nenhum outro motivo além de serem brilhantes e interessantes. Por um lado, esse motivo é totalmente válido, por outro, apesar disso, assaltar alguém por peças sobressalentes não é certo. Tipo, imagina se Roz não fosse robô. Esses caras precisam aprender sobre limites. E o pior é que, se eles tivessem mantido as mãos longe, Roz não teria matado sem querer a família de Bright Bill. Falando em espécies moralmente questionáveis que pegam um pouco demais para si mesmas, fechando o nível C, temos nada menos que a humanidade. Cara, isso parece distópico. Provavelmente sim, pois tudo o que sabemos dos humanos no universo do Robô Selvagem é que criaram Rosens para servi-los e tornar a vida mais eficiente. Porque, como todos sabemos, nada pode dar errado ao depender da tecnologia para suprir literalmente todas as necessidades da humanidade, não é mesmo? Sim, acredito que os humanos tinham boas intenções, mas o fato de os robôs atacarem gansos parados no mundo humano revela uma postura mais hostil à natureza do que gostaríamos. Além disso, aquela mulher no final do filme simplesmente se recusou a acenar de volta para Roz. Na verdade, ela era a verdadeira vilã o tempo todo. Agora vamos passar para os personagens com os quais realmente não temos nenhuma reclamação. Com personagens fofos, adoráveis e às vezes cibernéticos, esta é a categoria B. O primeiro é o instrutor de voo do Bright Bill, que quase não aparece em cena, Thunderbolt. Por ser um dos poucos pássaros que trata Bright Bill e Roz com respeito, Thunderbolt já se destaca. Esse falcão não hesita em ajudar Bright Bill a aceitar seu status de menorzinho, e mais importante ainda, mostra que esse status não impede ele de voar. Ele é um personagem legal, pena que só tem cerca de 1 minuto em cena, mas às vezes não é preciso muito tempo para se destacar. Veja as lontras, por exemplo. Como as primeiras formas de vida que Roz vê ao acordar na ilha, essas criaturas adoráveis nos mostram de perto o ambiente deslumbrante criado pela DreamWorks para o filme.
Sério, esses caras não são só fofos e cheios de detalhes, mas eles até começam a mexer na Roz antes dela acordar, só para fugir assustados quando as luzes se acendem. É algo simples, claro, mas isso não diminui o quanto esses carinhas ajudam a apresentar bem o mundo. De uma entrada fofa para outra, o próximo é o coelhinho bebê. Assim como o Alce de antes, esse carinha só aparece mesmo em algumas cenas e ele cumpre um papel crucial: perguntar se a Roz está ali para matar ele e a família dele. Ele também consegue entender a Roz imediatamente por algum motivo inexplicável, o que é bem legal. É uma pena que ninguém tenha dado ouvidos ao relato dele de que a Roz na verdade não estava ali para matá-los. Mesmo que, para ser justo, não tenha sido a forma mais educada de se apresentar. Fechando essa categoria, temos o Rummage. Acho que não enfatizam o quanto o Rummage era tranquilo. Esse robô estava praticamente morto, presumivelmente por anos, e ao ser acordado de um coma indefinido, ficou totalmente de boa em ensinar a robô Roz sobre suas origens. Além de ouvir as preocupações dela, ofereceu um ombro amigo. Ao suspeitar que Roz está com defeito, entrega seu sinalizador de resgate para que Roz seja consertada. Ainda assim, acredito que Rummage precisava de reparos mais urgentes. Será que ela era apenas muito generosa ou já havia desistido de viver? De qualquer forma, ela é legal, mas não o bastante para entrar na nossa penúltima categoria. Agora chegamos aos MVPs do filme, e depois aos personagens do nível A. Primeiro nessa categoria, temos a mãe de 7 filhos, Pinktail. Apesar de parecer apática atualmente, Pinktail continua sendo incrível. Para começar, ela é tecnicamente a razão pela qual Roz conseguiu superar sua própria programação. Tudo bem. Olá. Este filhote de ganso é seu. Negativo. Ela foi quem deu a tarefa de criar Bright Bill e torná-lo sua maior prioridade. Cuidar dele é sua tarefa agora. Tarefa adquirida. Por mais exausta que Pinktail esteja, e com razão, ela ainda prioriza o cuidado daqueles que não podem cuidar de si mesmos, o que é uma convicção bastante respeitável de se ter. Ela nem se comoveu ao pensar que um de seus filhos havia acabado de morrer atrás dela. Mãe de 7. 6 bebês. É um trabalho em tempo integral. O que, embora seja feito pra rir, é meio estranho. Por outro lado, ela também não ligou quando achou que seria morta pela Roz. Então talvez seja só uma esquisitice nihilista de gambá. De qualquer forma, logo atrás dela vem seus 6 filhos, os filhos da Pinktail. Esses filhotes, conhecidos por fingirem-se de mortos e falarem no estilo Lumili, representam o arquétipo fofo e um pouco assustador que animações têm explorado ultimamente. Feliz! Vamos lá ver. Feliz. Ele vai se afogar ou pegar hipotermia? Eles aparecem o suficiente para te fazer rir, mas não ficam tanto tempo a ponto de você acabar não gostando deles, o que é um equilíbrio difícil para muitos filmes conseguirem, então ponto para eles. O animal mais temido e destemido da floresta, o urso, é o próximo. Esse cara pode parecer, a princípio, que vai ser pelo menos um antagonista secundário. Os animais o temem tanto quanto a Roz, talvez até mais. Dado seu temperamento explosivo e grande força, isso é fácil de entender. Quando uma nevasca obriga todos os animais a ficarem juntos, o urso é um dos primeiros a aceitar uma trégua entre as espécies, tornando-se amigo dos outros, até da impopular Fink. E ele ainda é dublado por Mark Hamill, cuja voz já merece um lugar no Tier A. Logo abaixo do Tier S e do Top 5 está a principal antagonista do filme, Vantara. Vantara é uma robô que parece amigável, mas é feroz por dentro e foi designada para trazer Roz de volta da floresta. Vilões puramente malignos podem ser divertidos, e vilões maus, mas simpáticos, interessantes. Porém, às vezes o melhor é criar um que não seja nenhum dos dois. Vantara está apenas fazendo seu trabalho e não tem nenhuma intenção maliciosa além de capturar Roz e suas doces memórias, o que mais uma vez é exatamente para o que ela foi criada. O que a destaca não é só o mistério de seus motivos, mas também o terror que provoca. Vontra provoca um enorme incêndio florestal ao explodir seus próprios soldados robôs, tornando-se uma ameaça assustadora e responsável por uma das cenas mais impressionantes da animação da DreamWorks. No geral, ela é uma antagonista bem decente, e espero que ela tenha sobrevivido àquele esmagamento magnético que levou no final do filme, ou pelo menos outra cópia dela sobreviveu. Com o top 5 chegando, é hora de destacar os personagens de Tier S de O Robô Selvagem, que farão os fãs da DreamWorks lembrarem desse filme por muito tempo. Um dos personagens de alívio cômico do filme, Padler, está em 5º lugar. Esse é um ótimo exemplo de um daqueles personagens secundários que ganham um papel maior do que você imaginaria. E cara, como eu fico feliz por isso. Embora ele pareça inicialmente um artista arrogante com um ego do tamanho de um planeta, Padler acaba se mostrando muito mais legal do que você poderia imaginar. Roz perde a perna ajudando Bright Bill a voar, então Padler constrói uma nova, resistente para durar quase o filme inteiro.
Além disso, ele conta com uma dublagem divertida de Matt Berry, que foi uma das melhores do filme. Faça um favor a todos e vá morrer rio abaixo. Ele é um daqueles caras que é muito mais legal do que qualquer um admite, inclusive ele mesmo. Logo fora do top 3 está o lendário Long Neck. Pescoço Longo é o único ganso que tenta ser educado com Bright Bill e Ross, reconhecendo o grande potencial no jovem pássaro. Pescoço Longo convida Bright Bill para integrar sua formação migratória e, diante de problemas, ajuda a reunir os pássaros para seguirem Bright Bill em segurança. Ele não só garante que Bright Bill se encaixe bem com os seus semelhantes, mas também estava disposto a sacrificar sua vida para garantir que todos saíssem bem. A lenda diz que ele está no céu, voando mais alto e com o pescoço ainda mais longo. Espero que sim por ele. Voando para a medalha de bronze da grandeza, temos Bright Bill. Certo, Boo? Processando. Esta é uma das poucas tier lists em que ser um filhote adorável não é suficiente para te colocar no S tier sozinho. Felizmente, Bright Bill se destaca além de ser fofo, pois a primeira grande missão de Ross é criá-lo até que possa viver com sua espécie. Você torce para o pequeno ter sucesso, seja achando comida, aprendendo a nadar, voar ou, mais importante, entendendo o valor do amor e da amizade. Bright Bill também é o núcleo emocional do filme. Esse filhote de ganso é quem faz Ross superar sua própria programação, e naquela cena de resgate decisiva, onde os dois finalmente trocam um "eu te amo" de mãe e filho, é simplesmente lindo, cara. Embora ele seja apenas o segundo colocado na nossa lista de hoje, tenho a sensação de que Fink vai ser a escolha favorita da maioria das pessoas para o elenco deste filme, e sinceramente não posso culpá-las por isso. Todo filme da DreamWorks precisa de um personagem sábio e sarcástico, e Fink cumpre esse papel perfeitamente. Você trabalhou nisso? Mas seu talento para o humor não reduz seu lado sensível. Ao longo do filme, Fink é mostrado como um cara que nunca entendeu de verdade o que significa amar ou ser amado, até ser adotado informalmente pela família da Ross. Ganhar amigos e aprender a ser um também transforma Fink para melhor. Ele passa a defender outros, como ao ameaçar os gansos que intimidaram Bright Bill, no estilo Walter White. Apesar de insistir que gentileza não é a habilidade de sobrevivência, ao ajudar Ross a salvar os animais na nevasca, mesmo contrariado, ele ganha coragem para admitir a todos: foi mal. Um dos caras mais impopulares e menos confiáveis de toda a floresta foi quem finalmente convenceu o reino animal local a se unir e permanecer unido. Incrível. Incrível. Isso torna tudo ainda mais impactante. Fink é um dos melhores ajudantes da DreamWorks, rivalizando até com o poderoso burro. Mas finalmente a medalha de ouro tem que ir pra ninguém menos que a personagem principal, a robô selvagem em pessoa, Ross. Sinceramente, não tem como ser diferente. Este filme está repleto de personagens memoráveis, mas Ross é o verdadeiro núcleo da sua mensagem. O que é óbvio, não é? Claro, o personagem principal é o núcleo do filme, mas com uma história tão simples e ao mesmo tempo poderosa pra contar, é preciso muito pra ainda assim acabar sendo o personagem mais memorável do filme como protagonista. Ross, no entanto, é uma personagem que consegue fazer isso perfeitamente, e tudo graças ao fato de ela ser a lente perfeita através da qual enxergamos o filme. Pense bem, já falamos sobre como esse filme é lindo, as adoráveis lontrinhas, os belos cenários, aquela cena incrível das borboletas. Estamos vendo tudo isso e pensando, uau, que personagem melhor para liderar essas visões do que uma robô que está despertando e aprendendo sobre o mundo. Inovando o modo de leitura. Você precisa de ajuda? Isso faz com que você se identifique com ela imediatamente, e isso faz com que você torça por ela em tudo. Seja enviando Bright Bill para uma escola de voo improvisada ou enfrentando Vontra e sua legião de robôs nucleares, tudo isso só leva um personagem até certo ponto. O diferencial de Ross é a evolução de seu personagem. Embora ela já seja programada para ser altruísta com todas as criaturas vivas ao seu redor, o arco pelo qual ela passa não é sobre ela aprender a simplesmente ser ela mesma ou algo assim. Isso até seria legal, eu acho. Mas é ainda mais impactante o fato de que a única diferença é que, em vez de ajudar os outros porque ela precisa, agora Ross ajuda as pessoas porque ela quer. Sinceramente, é uma das maneiras mais emocionantes de tornar um personagem um verdadeiro herói. E Ross é uma protagonista que estamos muito animados para acompanhar. Espero que venham mais borboletas também.